Olá, eu sou Fabiana Ferreira, sou formadora de líderes. Quem está me acompanhando nas redes sociais tem percebido que a Fabiana está falando bastante sobre liderança inspiradora. Se você quer saber o que é ser um líder inspirador, quais são as características, se inscreve no meu canal do YouTube, clica lá no sininho, acompanha porque tem muito conteúdo bacana sobre o tema de liderança. E hoje eu venho falar do que fazer para se tornar um líder inspirador. Essa liderança que engaja as pessoas e que eleva as pessoas, a empresa, a instituição e a marca para um outro nível. Um nível onde há reconhecimento de valor e vivência de propósito. Fabiana, o que é que eu posso fazer para me tornar um líder inspirador? E a primeira coisa que eu vou dizer para você, que é líder e que deseja essa liderança, que inspira, que leva as pessoas a te seguirem, a te verem como exemplo e que forma outros líderes, é escolhendo sempre, tentando nunca. O que é que a Fabiana quer dizer com isso? Que ser líder, assim como qualquer outra coisa na sua vida, é uma escolha. É uma escolha que precisa ser diária, que precisa ser automotivadora e que precisa trazer junto a disciplina e o desejo. Escolher ser é muito mais do que ter vontade. Às vezes a gente tem desejo, tem vontade, mas a gente não faz o que precisa ser feito para chegar àquele lugar. A escolha, quando ela é motivada, quando ela é consciente, quando ela é planejada e quando ela é vivida, ela tem 95, 96, 97, 99% de chance de se tornar uma possibilidade real. Porque nós sabemos que nós estamos em um campo quântico, com possibilidades várias, possíveis, mas que nós só acessamos aquelas pelas quais nós batalhamos, escolhemos e fazemos por onde. Por isso que a Fabiana fala de escolher sempre, tentar nunca. Porque quando a gente tenta, a gente diz, a gente manda uma mensagem lá para o cérebro de que o nosso objetivo é tentar. Qualquer esforço mínimo que você faça é uma tentativa. Você já cumpriu a sua missão. Cumprindo a sua missão com tentativas que não são eficazes e que são mínimas, com certeza você não vai chegar a ser aquilo que você se propõe. Você não vai alcançar a liderança inspiradora. Quando você todo dia se levanta, escolhe, entende quem você é, como você está, os recursos que você tem e caminha para a sua escolha, se automotivando, exercendo a disciplina. Tem uma frase muito legal que diz que quando a motivação acaba, a disciplina continua. Nem todo dia nós vamos estar motivados. Nem todo dia aquele desejo, aquela vontade, ela vai estar ativa na nossa mente, no nosso coração. Mas se a gente tem treinado, se a gente tem planejado, se a gente tem feito uma rotina que leve aquilo que nós almejamos, a disciplina vai realizar por nós. A disciplina vai fazer aquilo que precisa ser feito. E quando eu falo de escolhas, eu falo de 3 pontos. Esse aqui vocês me escutam falar demais. Tem um e-book muito legal, clica na minha bio, Eu Líder de Mim Mesmo, que fala sobre características do líder positivo e fala sobre autoconhecimento. O vídeo passado que eu falo sobre liderança inspiradora, características do líder inspirador, eu também falo sobre autoconhecimento. E por que, Fabiana, que você bate tanto nessa tecla? Porque não existe performance, desenvolvimento, crescimento pessoal sem autoconhecimento. E aí eu quero falar de alguns pontos do autoconhecimento que eu não havia mencionado. O autoconhecimento, ele precisa de mediadores. Quando a Fabiana fala de mediadores, ela fala de pessoas. E aí eu vou falar, quem é da educação,
reconhece, eu vou falar de Vygotsky, da zona proximal. Até aqui eu sei fazer só. Depois eu preciso de um mediador para me ajudar a passar desse nível, para que depois eu retorne aprendendo, tendo conhecimento para fazer sozinho. Então Vygotsky, ele fala muito sobre a interação, a relação com o outro. Ele diz que nós necessitamos da mediação. Da mediação. Porque até aqui nós chegamos, mas para ir para um próximo nível, eu preciso de alguém que me ajude. Quando eu falo de conhecimento, eu falo de um processo de mediação, seja ele qual for. Terapêutico, acredito demais na terapia, tanto na terapia em grupo, como na terapia individual, como nas várias formas que nós temos de nos autoconhecer, a meditação, a crença em algo espiritual, em religião, a busca, né, pela psiquiatria, enfim, nós temos vários caminhos para encontrar mediadores e gerar em nós o desejo, a vontade e o conhecimento. Por que eu falo de mediação? Porque sempre que nós falamos de autoconhecimento real, não é aquele autoconhecimento, eu sei quem eu sou uma pessoa impulsiva, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa que gosta de música. Não é esse autoconhecimento. Eu não estou falando do autoconhecimento raso. Eu estou falando daquilo que é profundo. Eu estou falando de imersão. Nós só conseguimos nos desenvolver como pessoas, como profissionais, como líderes, se nós temos total conhecimento dos nossos valores, dos nossos princípios, das nossas crenças, das nossas fortalezas, das nossas fraquezas e daquilo que é dor. A necessidade do autoconhecimento com a mediação é porque eu vou entrar no estágio quando eu vou me conhecer de dor. As minhas fraquezas, as minhas fortalezas, a minha história, ela traz uma bagagem de, claro, muitas coisas positivas, mas de frustrações, de traumas, de coisas que muitas vezes eu não consigo reconhecer, mas que estão presentes na minha forma de ser, na minha forma de me comportar e na minha forma de lidar com o outro. Quando eu me proponho a ser líder, a ser gestor de alguém e a inspirar essas pessoas, fazendo com que essas pessoas me percebam, me vejam, me sigam ou me tenham como exemplo, eu preciso saber quem eu sou. Porque eu vou lidar com interações. E a interação com o outro, a lida com o outro, o diálogo com o outro, a comunicação com o outro, me traz experiências de dor. Muitas vezes, aquele feedback que eu não suporto receber, ele mexe numa dor, numa ferida que eu não tratei, que eu não conheci, que eu não cuidei. Quantos gestores têm dificuldades de serem frustrados? Quantos gestores dirigem empresas, times, não aceitando que o outro frustre, que o outro toque naquilo que é dor? E para se proteger, ele grita, ele berra, ele impõe limites, ele coloca pessoas que aceitam tudo que ele faz, tudo que ele pensa, para que ele não tenha que passar por uma experiência e ativar uma memória passada de dor e de frustração. O autoconhecimento real, ele mexe na dor, ele reconhece a dor. E muitas vezes ele não vai tratar essa dor, ele vai simplesmente silenciá-la. Mais ou menos como a nossa genética. Nós nascemos com uma herança genética. Essa herança genética do nosso corpo, e aí eu vou viajar um pouco, me permitam, ela equivale a 15%.
Ela tem uma predisposição de 15% para se manifestar ou não. Vou dar um exemplo. Eu venho de uma família paterna, onde todos têm pressão alta. Então eu tenho 15% de predisposição para também ter pressão alta. 15% comparado aos 85% que restam é muito pouco. Muito pouco. E aí eu posso repetir padrões, me comportar como os outros membros da família, me descuidar, comer mal, não fazer atividade física, enfim, deixar essa predisposição genética que já existe falar e aparecer, ou eu posso contê-la e silenciá-la a partir de outros modos de vida. Se eu sei que eu tenho uma predisposição a uma pressão alta, eu vou desde já, desde sempre, silenciar essa predisposição. Como, Fabiana? Me alimentando bem, fazendo atividade física, evitando alguns alimentos, evitando situações de estresse, tendo um tipo de vida mais leve, mais saudável. Para quê? Para que esses 15% não ultrapassem os meus 85%. Assim acontece com as nossas dores e as nossas fraquezas. Muitas vezes elas não vão sair. Muitas vezes elas não vão desaparecer como um passe de mágica. Por quê? Porque é isso que nos faz humanos. Não sermos perfeitos. Mas elas podem ser silenciadas se eu as conheço, se eu reconheço os gatilhos que movem, ou se eu já cuido, já faço curativo, já tomo a medicação e já sei o que fazer com essas dores. Muitas vezes, nós, numa situação de estresse ou numa situação de enfrentamento, nós apontamos, jogamos, culpamos e criticamos o outro, porque ele ativa em nós gatilhos de dor. Ou ele nos mostra, através da sua persona, da sua interação, aquilo que nós somos e que nós não aceitamos ser. Aquilo que nós queremos esconder do outro. É importante nesse processo de autoconhecimento silenciar ou saber o momento certo de exercitar as fraquezas. Lidar com as fraquezas, conhecer quais são os gatilhos, reconhecer os seus limites. Respeitar o nosso processo de crescimento e conhecimento individual. Às vezes nós nos expomos a situações que nós sabemos que nós não vamos tolerar. Então a gente sai, a gente silencia, a gente cala, a gente não discute. Ou não. A gente reconhece o gatilho, se sente fortalecido e se desafia para superar essa dor. Várias e várias são as formas, os métodos de lidar com aquilo que em nós é virtude e com aquilo em nós que não é virtude. A gente só deseja, só precisa desejar, querer e buscar mediadores certos para nos ajudar no processo de autoconhecimento. Quando eu reconheço as minhas dores e eu reconheço a minha história, eu reconheço também em que pontos as minhas fortalezas e as minhas virtudes foram geradas. E esse caminhar de virtudes, de fortalezas, de fraquezas, de encontros, de interações, de crenças, vão formando a minha escala, a minha pirâmide de valores. Você já parou para pensar em quais são os seus valores? Quais são aquelas coisas que você não negocia, porque para você é essencial, é prioridade? Aquelas coisas que se você negligencia ou negocia, você corrompe, você se machuca e você cai no campo da infelicidade. É preciso uma mediação para você conhecer. Qual é o meu valor inegociável?
Qual é o valor que está me formando enquanto pessoa? Aquele que é base da minha pirâmide, aquele que é suporte, aquele que é essencial, que é prioritário. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho como valor muito forte a minha família. Estar no convívio da minha família é um valor importantíssimo. Quando eu preciso entrar numa situação em que eu me afaste por muito tempo, eu entro num processo de tristeza, num processo de desorganização. Por quê, Fabiana? Porque a dependência não. Porque eu elegi como um valor prioritário e essa eleição não depende só da minha escolha, ela depende da minha formação. Então eu venho de uma formação, de um crescimento com muita proximidade familiar, com relações em que os meus melhores amigos, os meus melhores momentos, os meus melhores eventos esteve muito nutrido, cercado pela minha família. Então eu tenho a minha família como um grande valor. A primeira e a que eu constituí. E aí uma vez eu recebi uma proposta para liderar um time, mas para liderar esse time eu estaria 20 dias fora e 10 dias com a minha família. Por quê? Porque não havia um lugar fixo, era um lugar de transferência. Eu não podia levá-los, eu ia passar 20 dias em alguns pontos, em alguns lugares, regiões, 10 dias aqui, mesmo assim, nesses 10 dias, sendo possível fazer viagens. Proposta era massa, não existe certo ou errado, ia ser um cargo desafiador, engrandecedor no sentido de currículo, mas eu sabia que passar 20 dias viajando corromperia o meu valor principal. Eu não estaria 100% bem, na minha melhor versão, dando o meu melhor, ocupando aquele lugar. Aquele lugar, dentre as minhas escalas de valores, não me pertencia. Aquele lugar, apesar de ser cobiçado, almejado talvez por tantas pessoas, para mim, ele se tornaria um lugar de dor. E é preciso esse autoconhecimento para dizer, não, aqui não é o meu lugar. E não é que esse lugar está certo, ou que esse lugar está errado, ou que a pessoa que foi não gosta. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com valores. Tem a ver com princípios. Tem a ver com história de vida, crenças, bagagem. Um caminho que com certeza cada um percorre de forma individual, de forma particular. Reconhecendo as minhas virtudes e fortalezas, eu também reconheço os meus valores. Eu sei aquilo dentro da minha pirâmide que é inegociável, que não adianta forçar a barra. Eu não vou me expor àquela situação porque eu vou me decepcionar, eu vou decepcionar o outro, eu não vou fazer um bom trabalho, eu não vou estar 100% engajada no meu time, eu não vou ser motivo de inspiração para as pessoas, porque as pessoas vão me conhecer numa versão que não é a minha melhor. É melhor que eu fique no lugar em que eu me sinto pertencente, que não agride os meus valores e os meus princípios, que eu posso trabalhar e treinar para ser a melhor versão de mim e inspirar as pessoas que estão ao meu redor. E uma vez fortalecida, eu gerencio os impactos. Fabiana, como assim? Impactos. Nós não estamos, por ser pessoas que nos conhecemos, imunes a impactos, a ofensas, a tristezas, a frustrações. Novas virão, gatilhos que não foram trabalhados vão ser revelados. Mas eu estou no processo. E muitas vezes nós vamos precisar impactar. As pessoas, elas têm perfis diferentes e elas respondem a comandos diferentes.
E aí eu escuto às vezes as pessoas dizerem assim, não, se não dá certo nesse lugar, não dá certo no outro. Dá. Pode ser que dê. Porque existem pessoas com perfis diferentes que correspondem a estímulos diferentes de pessoas e líderes que são diferentes. Tem pessoas que respondem de melhor forma a uma liderança mais calma, mais tranquila. Tem outros que respondem e correspondem melhor a uma liderança mais enérgica, com mais pressão. Tem pessoas que respondem de formas diferenciadas a estímulos diferenciados que partem de pessoas que também são diferenciadas. Então, muitas vezes, quando nós estamos nesse papel de liderança, nós precisamos impactar. Às vezes a forma, você fala de um jeito, não consegue, fala de outro, não consegue, fala de outro, não consegue. E antes do processo de desistir, porque às vezes nós vamos precisar desistir dessas relações, dessas interações, ou de algumas pessoas do time, é preciso agir como aquela pessoa precisa. É preciso chocar, impactar, ou causar o efeito que aquela pessoa precisa para perceber o processo de mudança. Esse impacto, que pode ser nosso ou do outro, ele precisa ser gerenciado, ele precisa ser responsável, ele precisa ser consciente. Muitas vezes, eu precisei passar por uma situação de enfrentamento, onde eu ativava um espírito mais enérgico, mais pressionador e mais incisivo, consciente daquilo que eu estava fazendo, gerenciando esse impacto sobre mim e sobre o outro. Quando eu falo de escolha, eu também falo sobre conhecer o outro. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu lido com as minhas dores, com as minhas virtudes, com os meus impactos, mas eu também vivencio uma relação. E quando eu falo dessa liderança inspiradora, eu falo dessa relação de ser modelo. Estar na liderança é sim estar no holofote. Estar no holofote da visão do outro e não estar num palco afastado do outro. Em cima, intocado, inatingível, distante. E para estar próximo e ser visto pelo outro, eu preciso saber quem é esse outro. Eu preciso estar envolvido no processo de escolha de quem são os meus liderados. Muitas vezes as empresas, elas têm todo esse processo de liderança muito bem estabelecido, tem os diretores de RH, de DP, enfim, de gestão de pessoas. Mas você precisa se envolver nesse processo. Conhecer não somente o papel e o currículo, participar da entrevista, conhecer um pouco do universo dessa pessoa, fazer na entrevista as perguntas que não são óbvias, adentrar. Quem é essa pessoa? Quais são os fatores que motivam? Por que ela está ali? O que é que ela conhece de propósito? Um pouco da vida pessoal dessa pessoa. Hoje tem empresas que entram, que não vou dizer que investiguem, mas que conhecem e reconhecem as redes sociais. As redes sociais nos falam um pouco de que pessoas são. Elas revelam um pouco dos nossos costumes, da nossa rotina, do nosso lazer. É preciso que o líder inspirador ele esteja disposto a conhecer e a se envolver com as pessoas que fazem parte do seu time. Envolver-se com um time. Conhecer, conversar, dialogar, ouvir, entender. Praticar uma coisa que eu falo lá no outro vídeo, que é o processo de empatia. Colocar-se no lugar do outro. Mas é colocar-se mesmo. Vestindo a camisa, os recursos, as redes de possibilidade que o outro tem.
Como me colocar no lugar do outro sem conhecer a sua história? Como me colocar no lugar do outro sem conhecer um pouco das suas virtudes? Como me colocar no lugar do outro sem saber também do que é motivação? Quais são os motivos, quais são as suas dores? De que lugar essa pessoa vem? Como é o vocabulário? Em que meio social e cultural essa pessoa vive? A empatia não é se colocar no lugar do outro no sentido poético do empatizar, sentir simpatia. Não. É colocar-se no lugar do outro, do ponto de vista do outro, com as dores e virtudes do outro. Por quê, Fabiana? Porque nesse envolvimento eu interajo, eu vinculo e eu estabeleço relações. Não dá para crescer, desenvolver, performar sem estabelecer relações. Foi-se o tempo que havia um distanciamento. Foi-se um tempo em que a liderança ela precisava de ser sozinha. Algumas decisões ainda são. Mas a liderança, ela é suporte e ela recebe suporte. A base, a alicerce. Não existe alicerce de uma perna só. Não existe alicerce com o líder sendo suporte sem receber suporte. Não existe alicerce com o líder recebendo suporte, dando ordens, sem ser suporte para o outro. Sem ser pé para o outro. E o que nós sabemos, conhecemos e no business se fala muito exercitando feedback. Mas é o feedback real. É aquele feedback que você escuta, que você fala, mas que você possibilita que o outro também fale. Para se tornar um líder inspirador, eu preciso ouvir o que é que os meus liderados falam, pensam e acreditam de mim. Eu preciso estar aberto para as críticas. Eu preciso estar aberto para os feedbacks. Eu preciso saber o que as pessoas que são lideradas por mim esperam de mim. Quais são as perspectivas que eu suscito nesse time? Quais são as respostas ou as soluções que eles esperam e que eu estou alcançando e que eu não estou alcançando? Isso é sério. Por isso que lá atrás eu falei de autoconhecimento. Porque muitas vezes eu não quero ouvir aquilo que me é dor. Eu não quero ouvir sobre a minha prepotência, eu não quero ouvir sobre a minha arrogância, eu não quero ouvir sobre o meu falso conhecimento. Ou eu não quero ouvir que eu conheço demais, que eu estou em outro nível, que eu estou num processo distante. O líder, ele é também um grande mediador. Ele faz essa zona de aproximação da cultura da empresa com o propósito do teu liderado. E ele segura a mão de um, segura a mão de outro, caminha para encontrá-los e nunca para perdê-los. E nunca para desgarrá-los. Quando a gente fala de escolhas, a gente fala de busca de métodos, metodologias complementares. Eu não sei tudo. Que maravilha! O meu time não sabe tudo. E mesmo que eu esteja cercada de um time forte, cheio de talentos, cheio de competências, cheio de habilidades e cheio de conhecimento, ali, naquela relação e naquela interação, eu não vou me bastar. Eu preciso buscar fora.
Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso fazer cursos, eu preciso ouvir alguém. E aí a gente corta aquela relação, né? Umbilical, fetal, em que é só o meu meio, né? Tudo está concentrado em mim ou no que é meu, no meu time, na minha empresa, na minha filial, no meu. E a gente passa para uma amplitude, para um âmbito maior. Como tem sido feito? O que estão fazendo aí fora? Que métodos existem? Quem está nas redes sociais falando algo positivo que serve para mim? Que método se encaixa com a minha forma de pensar? Com as minhas características? Quem fala, dialoga com os meus valores? Quem dialoga com o meu conhecimento? Buscar. Lembra que para se tornar um líder inspirador, eu preciso escolher. E a busca diária, cotidiana, rotineira, incansante, faz parte dessa escolha. Faz parte do fazer o que precisa ser feito. Outra forma, de se tornar um líder inspirador é trabalhando a sua comunicação. E eu vou falar sobre a comunicação afetiva. Vou fazer uma live, depois eu digo a data, só sobre comunicação. Mas por que o primeiro ponto que eu coloquei, que é a comunicação afetiva? Quando eu falo de comunicação afetiva, na verdade eu quero falar de comunicação conhecedora. Se eu me conheço, se eu conheço esse time, se eu conheço essas pessoas, eu sim me relaciono, vinculo e vou falar de forma a afetá-las. O afetiva vem de conhecimento de afetá-las. Você não precisa ser mãe, você não precisa ser pai. Na verdade, nós temos várias relações profissionais estragadas porque tem gente vendo o pai onde não é para ver. Tem gente vendo a mãe onde não é para ver. Tem gente achando que fulano é irmão e não é. Fazendo o que nós chamamos de transferências. E aí Freud explica, processo de transferência. Quando eu falo dessa afetividade, eu falo de afetar. Eu preciso conhecer essa pessoa e a primeira forma de me comunicar com ela é numa relação em que eu vou afetá-la, em que eu vou tocá-la, em que eu vou alcançá-la, em que eu vou acessá-la. Porque todos nós falamos linguagens diferentes. E a responsabilidade da comunicação é daquele que quer e deseja se comunicar. Depois, essa linguagem, essa comunicação que vai afetar, que vai acessar, ela precisa ser respeitosa. Porque eu preciso afetar esse outro, alcançá-lo e acessá-lo de forma a respeitar os seus valores e os seus princípios e a sua história. Toda comunicação que desrespeita, ela quebra vínculos. Ela quebra laços de confiança. Ela acessa gatilhos de dor no outro. Mas pode ter certeza que a pessoa mais atingida, quando emana uma comunicação desrespeitosa, é o comunicador. Ao agredir o outro, alguma parte do teu corpo também será agredida. Porque o nosso corpo é uma máquina inteligente e ele sabe. Quando nós emitimos, falamos algo que é dor para o outro, propositalmente. Depois que ela é respeitosa, porque ela respeita a integridade do outro, ela passa a ser verdadeira. Porque o outro sabe que eu consigo acessá-lo, sabe que eu sou incapaz de desrespeitá-lo na sua integridade, mas que eu preciso sinalizar para ele algo que é verdadeiro. E eu consigo dizer a verdade sem machucá-lo, ou não.
ou às vezes eu machuco sem agredir. Por quê, Fabiana? Porque eu posso dizer uma verdade que machuca, porque traz para ele algo que é dor, algo que ele não consegue mudar, algo que ele não tem recursos, mas que ele já reconhece. E aí eu estou dando um feedback verdadeiro, que machuca, que dói, porque ele sabe que precisa melhorar, mas que não diz respeito à sua integridade. Porque ele não vê nessa comunicação que é verdadeira o desejo de humilhá-lo, de ofendê-lo, de colocá-lo para baixo. E aí eu posso muitas vezes, depois de acessar, de ser respeitosa, de ser verdadeira, impactar, para que a minha comunicação alcance o resultado que ela precisa alcançar. E quando eu falo de impacto, eu não estou falando de grito, eu não estou falando, não. Eu estou falando daquele feedback que você senta, é objetivo, fala a verdade, mas vai onde precisa ir. Você não fica fazendo aquele arrudeio, não, fulano, não. E quando essa comunicação ela se estabelece no grupo, tudo flui. Os resultados fluem, os feedbacks fluem, as reuniões de alinhamento fluem e a demissão também flui. Porque se em algum momento, lá na frente, você precisar fazer algum tipo de desligamento, essa pessoa vai estar ciente, consciente, sabedora de que você deu o melhor, de que você se comunicou de todas as formas que foi possível e que em algum momento esse ciclo se findou. Quando eu falo de ser um líder inspirador, eu falo de treinar até se tornar. Não existe líder inspirador, não existe liderança, não existe líderes. E aí eu estou falando de todas as instâncias mundiais, de multinacionais, de pequenas empresas, de escolas, enfim. Não existem líderes completos. Nós somos aprendizes. Treinando, exercitando, agindo para sermos até onde nos couber ser, da nossa essência e possibilidade humana. E eu quero finalizar esse vídeo te perguntando: você quer se tornar um líder inspirador? Se sim, me acompanha, me segue, se inscreve no meu canal, vem muito conteúdo bacana. Eu agradeço a tua audiência, eu agradeço a tua escuta. Desejo que Deus abençoe a sua vida e um cheiro bem grande do seu coração. Até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo e vai me acompanhando.